Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como nós vimos no último domingo, o apóstolo Paulo está muito preocupado com Timóteo. No último domingo nós vimos que Paulo diz para Timóteo reacender a chama da fé, não deixá-la apagar, quer dizer, alimentar-se cada vez mais na palavra, que é o que mantém a chama da fé acesa, orar a Deus e buscar espelhar-se no próprio Paulo, que está ali passando por dificuldades tremendas, encarcerado, mas que não desanima. Por isso o tema dessa mensagem trata de perseverança em meio a sofrimentos. Paulo lembra do choro de Timóteo quando se despede dele. Paulo sabe que Timóteo é um jovem e que vai ter uma grande igreja para tomar conta e que precisa do incentivo dele, o pastor Paulo. E Paulo, ele começa dizendo para que Timóteo olhe para Jesus Cristo e o seu sofrimento. E aqui tem um pequeno detalhe que eu gostaria de ressaltar nessa segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2. O apóstolo Paulo diz, olhe para Jesus Cristo. Geralmente Paulo fala em Cristo Jesus. Mas o que tem de importante em Paulo, nesse momento de ânimo, nesse momento em que ele quer dar encorajamento para Timóteo, falar para Timóteo olhar para Jesus Cristo? A palavra Cristo significa ungido, Messias, aquele que foi prometido. Era aquele que os profetas do Antigo Testamento sempre anunciavam que um dia viria para ser o Salvador. A palavra Jesus é o nome que Deus, através do anjo Gabriel, fala para Maria, para José, dizer, olha, eu quero que o nome seja Jesus. Jesus significa Salvador. Então, quando Paulo inverte, em vez de chamar Cristo, Jesus, e diz, eu quero que você siga Jesus Cristo, ele coloca o Salvador na frente do que foi prometido, do Messias. Ele está querendo dizer que Timóteo deve olhar para a humanidade de Jesus. Ele está querendo dizer que Timóteo deve olhar para tudo aquilo que esse Jesus Cristo, que é Deus desde sempre, fez como homem, humilhando-se, deixando a sua glória, a sua magnificência, o seu ser todo-poderoso, esvaziando-se, a fim de tornar-se um bebezinho. Ter que aprender tudo que uma criança aprende para servir, para estar ao lado das pessoas no seu sofrimento, no seu dia a dia, para entender o ser humano como ele é, sendo um ser humano, e isso até a sua negação, as bofetadas, as cuspidas, até a morte na cruz. E esse Deus, homem, depois de cumprir a sua tarefa vicária, redentora por nós, ele então mostra que nunca deixou de ser Deus. E ele ressuscita, porque Paulo diz, esse Jesus, Cristo, ressuscitou. Ou seja, ele tem poder, e é o único que tem o poder para vencer o inferno, o diabo e a morte por nós. Então, depois de ressaltar a singularidade do que Jesus fala, do que Jesus fez, ele fala de si, do seu sofrimento, sofrendo tudo aquilo que o pior bandido sofria na cadeia, como se ele também malfeitor fosse. Fala da sua situação de preso, de encarcerado, mas ele ressalta a mensagem. O Evangelho não está aprisionado. Eu, Paulo, estou preso, mas o Evangelho de Jesus não está aprisionado. Não é assim que nós cantamos, com tanto vigor, durante esses 500 anos, principalmente nesse mês da Reforma, no hino que Lutero
Lutero compôs quando dizemos: o verbo eterno ficará, sabemos com certeza. O verbo, a palavra de Deus, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. Paulo está encarcerado, está preso, está passando fome, sede, frio, abandono, solidão, mas ali, naquele momento de sofrimento, ele encontra também forças para testemunhar. É ali que Onésimo, convertido, tantos e quantos foram atingidos pelo Evangelho enquanto ele estava preso. Na hora da dor, quando alguém está doente no hospital, ele tem a oportunidade de testemunhar para aqueles moribundos que talvez nunca tiveram oportunidade de ir lá fora pensar na sua situação de fragilidade diante da vida, e que ali podem receber então o Evangelho da salvação. Oportunidades que aparecem nos momentos de dificuldades. Acabamos de ler o texto de Ruth, capítulo 1. E eu gostaria aqui de frisar, de destacar um pouquinho Noemi. A gente fala de Ruth, né? Todos falam, pregam de Ruth, né? Mas e essa senhora? Ela saiu com seu marido Elimeleque, os 2 filhos, para uma terra estranha, a terra de Moab, que era um povo inimigo, porque na sua terra tinha seca, tinha fome, e vai tentar vir lá com o marido e os 2 filhos. Pouco tempo depois, o marido morre, não se diz aqui as circunstâncias, mas ela continua naquela terra estranha, onde o Deus que era adorado era Moloque. Moloque era um Deus para quem se sacrificavam crianças. Que barbaridade! Isso ainda acontece hoje. Há pouco tempo atrás eu li o testemunho de uma mãe de santo lá da Bahia que se converteu ao Evangelho, menininha, não sei do que. Ela disse que para se tornar o que ela era, ela durante várias sextas-feiras seguidas teve que se fazer sacrifícios, começando com um pratinho de farinha, depois com galinha, depois cabrita, até que no final teve que sacrificar uma criança. Ela disse que todos, para chegar no posto dela, fazem isso. Isso ainda acontece ao nosso lado, também aqui. E é nessa terra de idolatria que essa mulher, agora sem o marido, mas com os 2 filhos, permanece fiel ao seu Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. E esses 2 filhos casam, e depois de 10 anos eles também falecem. E então, quando ela resolve, diante de todas aquelas agruras da vida, mesmo permanecendo fiel a Deus e dando bom testemunho de fé, ela ouve falar que na sua terra novamente está chovendo, está produzindo, ela resolve voltar. Quando chega na divisa da terra entre Moab e Judá, ela diz para as 2 mulheres que haviam casado com seus filhos, suas 2 ex-noras, mas que estão com ela: fiquem na terra de vocês me acompanharam até os limites, voltem, sejam felizes. Vocês não têm filhos, vocês não têm impedimento nenhum, casem-se de novo, tenham família, volte para a família de vocês. Orfa volta. Ruth não. Porque Ruth vê em Noemi muito mais do que uma ex-sogra, vê uma amiga, uma mãe, vê um exemplo de luta, dedicação, determinação diante de todas as dificuldades que tiraram o seu marido, os seus 2 filhos, mas que continua firme na fé e diz: onde tu fores eu vou. Onde tu pousares, eu vou pousar. O teu Deus. E essa é a afirmação mais contundente. O teu Deus é o meu Deus. O resto da história nós sabemos. Aconselhada por sua ex-sogra, agora mãe adotiva, sempre seguindo o exemplo de fé, determinação, em meio às dificuldades, ela depois acaba casando com Boaz. E eles têm um filho chamado Obed, que vai ser filho de Jessé, que vai ser filho de Davi. Por essa determinação, em recompensa a essa fé, ela se torna avó, bisavó de Davi. Entra na linhagem de Jesus. Perseverança,
fé, determinação em meio à dificuldade. Paulo diz: tudo suporta por causa de Cristo, que eu persevero. Que expressão forte. Mas eu pergunto, nós somos assim? Diante das dificuldades, diante da doença, diante do sol forte, da chuva, diante do mal-estar, diante da solidão, diante do estresse, da depressão, do desemprego, de uma desilusão amorosa, nós somos assim? Ou preferimos a lamentação, a lamúria? Hoje eu não acordei bem. Queixas, críticas, isso não vai dar certo. Não adianta nem tentar, desculpas, desânimo. Quantas e quantas vezes preferimos fugir, desistirmos com muita facilidade diante dos reveses que a vida se apresenta, e somos tomados pela solidão, pela angústia, pela depressão. E tem muitas e muitas pessoas que diante das dificuldades da vida desistem inclusive da própria vida, enquanto que muitos outros, em dificuldades muito piores, lutam, determinados, são perseverantes, são vencedores. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, 11: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha a afirmação dele. Isso não é uma afirmação de conformismo. Eu estou conformado, eu vou levando a vida, é assim mesmo. Não. Eu aprendi a viver contente. Eu estou aqui preso, passando fome, sede frio. Eu já fui rico, eu fui um doutor, eu fui muito respeitado pela minha cidadania romana, hebraica. Eu fui um fariseu. Ele não está preocupado com isso. Ele diz: eu aprendi a viver contente. Eu não tenho nada, mas eu estou contente. Eu estou feliz. Que otimismo, que perspectiva, que ânimo, que encorajamento para o apóstolo Paulo. Crise é momento de crescimento. Tribulação não é obstáculo, mas é um momento de amadurecimento. Mas onde está o segredo? Quando tantos outros esmorecem, caem, desistem de tudo, ficam reclamando e chorando, choramingando o tempo todo. Onde está o segredo? Paulo diz, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Isso é colocar a fé no firme fundamento. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho pelo qual ele sofre traz a salvação, não é o seu sofrimento. Em momento nenhum Paulo está dizendo: olhem como eu sou um coitadinho, como eu estou sofrendo. Eu já passei por tantas chicotadas, tantas prisões, tantos naufrágios. Ele fala isso, mas ele diz: eu já passei por isso e estou aqui. Ele não se faz de vítima, de coitadinho, e nunca diz em momento nenhum: olha o quanto eu já fiz. Como tantos hoje pensam assim: olha, eu já jejuei, eu continuo jejuando, eu dou meu dízimo, eu faço minha oração lá no monte, faça chuva, faça sol, eu participo de campanhas. Onde está a minha recompensa? Queridos irmãos, será que às vezes nós não aprisionamos o Evangelho? Paulo diz: ele está preso, o Evangelho não. Será que nós às vezes não aprisionamos o Evangelho? Quando queremos fazer com que o Evangelho sirva aos nossos propósitos? Eu fiz por onde? Eu fiz a minha parte. Eu fiz por merecer. Eu quero tomar posse do que é meu. Ó Deus, poxa, olha para mim. Tu que está me devendo. Eu já fiz tanto pela igreja. Vamos lá. Isso é aprisionar o Evangelho. Fazer com que ele se torne uma propriedade minha. Porque a primeira pessoa sou eu, não é mais Jesus. E como acontece isso?
Outra maneira de se aprisionar o Evangelho, e muitos aprisionam com o seu pessimismo, com o seu desânimo, com as críticas, com as desculpas, com a falta de tempo. Eu não posso ir na igreja, estou muito cansado, eu não tenho tempo para os estudos bíblicos, para ler a Bíblia, outra hora, eu não quero participar de uma diretoria muito desafio, muito complicado, eu não quero participar dos leigos a sério, eu tenho outras coisas. E eu aprisiono o Evangelho bem longe de mim, porque eu não tenho mais tempo para ele. Queridos irmãos e irmãs, Paulo termina o texto de hoje, 2 Timóteo, capítulo 2, primeiros versículos, com um hino, com um grito, com um alerta. E então ele diz assim: a morte com Cristo resulta na vida com Cristo. Como é que é isso? Ele está falando da morte para o pecado que acontece no momento do meu batismo. Porque no momento em que eu sou batizado, eu morri para o pecado, eu fui lavado do pecado, ficou para trás, e eu vou ressuscitar para uma nova vida com o meu Senhor e Salvador que me dá fé. Batismo, ao lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, diz Tito, ele me dá fé. E então agora eu estou justificado dos meus pecados que estão na cruz de Cristo. Eu tenho tudo para viver uma nova vida, uma vida nova em santificação, no crescimento da palavra e da santa severa. Diante do ódio, diante da calúnia, das mentiras, das perseguições, das zombarias, diante dos modismos, da falta de tempo, porque é uma luta. E aí Paulo diz assim, ele é como um soldado, e destaca a obediência. O soldado obedece. Nós obedecemos ao nosso Deus. Não é o que o mundo diz que é certo e errado, não. Nós obedecemos o que Deus diz que é certo e errado. E o nosso padrão de conduta são os 10 mandamentos. Então Paulo diz que o cristão ele se comporta como um atleta. O atleta ele tem disciplina e ele se esforça. Ou seja, todo dia eu sei que a carne luta contra o espírito, as tentações estão aí. Mas eu sou disciplinado, eu pergunto o que Deus acha, pensa, fala que é o melhor para mim. E eu preciso me esforçar. Toma a cruz e siga. Por muitas tribulações de Jesus, não é fácil. É preciso seguir com firmeza e determinação de Jesus. E então Paulo diz, é como um lavrador que semeia, mas ele vai colher exatamente aquilo que ele plantou. Não podemos negar a fé, precisamos confessá-la. A fé em Jesus ela tem consequências eternas, tanto para quem nega, como para quem confessa, diz Paulo. Aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. A Escritura mostra a infidelidade de muitas pessoas, mas Deus sempre continua fiel, diz o apóstolo Paulo. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, aquele povo todo, aquelas duas cidades estavam para ser destruídas por causa do seu sexualismo, principalmente o homossexualismo. Mas Deus não esqueceu de Ló e sua família que permaneceu fiel. O povo todo ali era infiel, desprezava, ridicularizava, assim como faz a teologia de gênero hoje que se tornou moda. Mas por causa da sua fidelidade a Ló e sua família, ele vai lá e busca. Ele vai lá e mostra que não se esqueceu. Ele não se esquece de ti. Nos piores momentos, ele está olhando para ti. Não se esqueça dele também. Tenha tempo para ele. Persevere no sofrimento, nas tentações, firme na fé. Não aprisione o Evangelho, mas viva-o todos os dias ali onde Deus te colocou. Porque a tua recompensa é eterna. Como diz Deus, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Na Sexta-feira Santa, aquele dia, quando Cristo estava carregando aquela cruz nas costas, lá para o Monte do Calvário,
Aquela cruz foi tirada de uma árvore e foi colocada, pendurada no pé daquele monte. Para ali Jesus terminar a sua missão por mim e por ti. E gritar: está consumado. E ele foi até o fim para nos dar a vitória sobre todos os problemas, sobre todo o pecado. E quando isso acontecia naquela sexta-feira, naquele monte, ali em Jerusalém, em um monte ali pertinho, também em Jerusalém, numa outra árvore, alguém estava amarrando uma corda. Talvez não amarrou muito bem, porque a Bíblia diz que quando ele se enforca, ele se precipita e suas entranhas se rompem. E ali naquele outro monte, Judas se enforca, porque no momento de angústia, no momento de medo, no momento de dúvida, ele não soube ir até o fim. Ele não soube ser perseverante na fé. Eu e cada um de vocês conhecemos o Evangelho, que por não estar aprisionado chegou a nós. Passamos por dificuldades, por problemas, talvez não as mesmas de Timóteo, talvez não as mesmas de Noemi, talvez não as mesmas de Paulo. Cada um de nós tem os seus problemas. Como é que nós reagimos diante deles? Vamos até o fim, como Jesus foi, e temos a vitória? Ele foi preparar-nos um lugar para os que são perseverantes. Ou ficamos no meio do caminho e desesperamos como Judas fez. Seja perseverante você na fé em Jesus Cristo e diga como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, até o dia da glória chegar. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarda corações e mentes até o dia da glória. Amém.